O grande silêncio cósmico. Onde está todo mundo? Olhe para o céu à noite. O que você vê? Estrelas, estrelas a perder de vista. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém centenas de bilhões delas. E existem centenas de bilhões de galáxias por aí, talvez mais. Os números são impressionantes, quase além da nossa compreensão. Agora sabemos que planetas não são raros, são comuns. Muitos desses planetas orbitam suas estrelas na zona habitável. Esta é a região onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida. Água líquida, um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Então, o universo parece um prato cheio para a vida. O potencial é imenso. Pense nisso. Bilhões de estrelas, cada uma potencialmente com planetas. Mesmo que a vida seja um fenômeno raro, os números por si sós sugerem que ela deveria existir em outros lugares. Nosso próprio planeta, a Terra, é a prova de que a vida pode surgir. Ela evoluiu de química simples até seres complexos como nós. Seres capazes de refletir sobre nosso lugar no cosmos. Seres que constroem telescópios e escutam sinais de outros mundos. No entanto, quando apontamos nossos instrumentos para os céus, o que encontramos? Um silêncio quase ensurdecedor. Uma quietude profunda e perturbadora. Este é o cerne do paradoxo de Fermi, cunhado pelo físico Enrico Fermi. Se o universo é tão vasto, tão antigo e tão cheio de lares em potencial para a vida, então cadê todo mundo? Por que não detectamos nenhum sinal? Nenhum sinal de rádio, nenhuma megaestrutura, nenhuma evidência de civilizações alienígenas. É como se estivéssemos sozinhos nesta imensa arena cósmica. Este silêncio é um dos maiores mistérios que a ciência enfrenta hoje. Ele implora por uma explicação profunda, talvez até perturbadora. Alguns dizem que estão longe demais, ou que não estamos escutando do jeito certo. Talvez a tecnologia deles esteja além da nossa compreensão atual. Talvez nos visitaram há muito tempo, e a gente simplesmente perdeu. Ou quem sabe as civilizações surgem e desaparecem, sem nunca se encontrarem no tempo. Todas essas são possibilidades. Os cientistas exploram todas elas. Mas existe outra ideia, mais perturbadora. Uma teoria que sugere que o silêncio não é acidental. Sugere que o silêncio é proposital. E nascido do medo. Entra em cena a Floresta Sombria. Uma analogia arrepiante para o universo. Imagine uma floresta vasta e escura, que se estende por quilômetros em todas as direções. É noite, noite profunda, sem lua, apenas o brilho tênue de estrelas distantes. Esta floresta está cheia de caçadores. Muitos caçadores, todos armados. Cada caçador se move silenciosamente, com cuidado, tentando não fazer barulho. Cada farfalhar de folhas, cada estalar de galho pode significar a morte. Porque nesta floresta, você não conhece as intenções dos outros caçadores. São presas? São outros predadores? Ou algo muito pior? A suposição mais segura é que qualquer outra presença é uma ameaça. Agora, e se o universo for como essa floresta sombria? Esta é a ideia central da teoria da floresta sombria, popularizada pelo autor de ficção científica Liu Cixin. Ela oferece uma explicação arrepiante para o grande silêncio cósmico. O universo não está vazio. É que está todo mundo escondido. As civilizações são os caçadores, à espreita nas sombras cósmicas. Elas estão cientes dos perigos potenciais. Sabem que ser visto, ser ouvido, é se tornar um alvo. Nesta floresta cósmica, qualquer civilização que revela sua localização está correndo um risco terrível. É como um andarilho solitário naquela floresta escura, de repente gritando: "Estou aqui!" ou acendendo uma fogueira bem grande para sinalizar sua presença. O que acontece depois? Outros caçadores, mais cautelosos, vão perceber.
e pode ser que não venham trazendo presentes ou mensagens de paz. Eles podem vir para eliminar uma ameaça em potencial, ou um competidor em potencial. A sobrevivência é primordial, e o silêncio é o escudo da sobrevivência. Essa teoria pinta um quadro sombrio do cosmos, não como um lugar de maravilhas e exploração, mas como um reino de pavor existencial e silencioso, onde a primeira regra para qualquer espécie inteligente é ocultar sua existência. Permanecer uma entidade desconhecida na vasta e escura imensidão. O silêncio que observamos, então, não é um sinal de vazio. É o som de incontáveis civilizações prendendo a respiração, esperando não serem descobertas, esperando sobreviver a mais uma noite cósmica. A lógica de se esconder. Sobrevivência em um cosmos perigoso. Por que civilizações escolheriam tanta cautela? Por que se esconder? A teoria da floresta sombria sugere que é uma questão de lógica fria e calculista. O principal impulso de qualquer forma de vida, e por extensão, de qualquer civilização, é a sobrevivência. Continuar existindo. Propagar-se. Durar. Este é um imperativo biológico e evolutivo fundamental. Em um universo onde os recursos são finitos e as intenções dos outros são desconhecidas. Este impulso básico pela sobrevivência dita uma postura cautelosa, até mesmo paranoica. Você simplesmente não pode se dar ao luxo de ser ingênuo. Imagine que você detecta um sinal de outro mundo, uma nova civilização. O que você sabe sobre eles? Quase nada. Você não sabe o nível de tecnologia deles. Estão muito à sua frente ou atrás? Você não sabe a psicologia deles. São exploradores pacíficos ou conquistadores impiedosos? Você não sabe as necessidades de recursos deles. Será que verão seu planeta como um novo lar? Pelas vastas distâncias do espaço, a comunicação é lenta. Décadas, séculos, milênios por uma resposta. Não há como avaliar rapidamente sua verdadeira natureza ou intenção. Essa corrente de suspeita se torna inquebrável. Então, qual é o curso de ação mais seguro quando você detecta outra civilização? Se você parte do pior cenário, então qualquer outra civilização é uma ameaça em potencial. Ela poderia, no futuro, desenvolver os meios para te destruir. Poderia competir pelos mesmos recursos que você precisa para sua própria sobrevivência e expansão. Portanto, o movimento estrategicamente mais sensato, neste cálculo sombrio, pode ser eliminar a outra civilização antes que ela possa eliminar você. Um ataque preventivo. Silenciosamente. Eficientemente. Sem aviso. Isso garante sua própria sobrevivência. É um resultado brutal, mas lógico. É por isso que as civilizações na Floresta Sombria escolhem se esconder. Elas entendem essa lógica terrível. Sabem que outras podem chegar à mesma conclusão. Qualquer civilização que transmite abertamente sua existência está cometendo um erro potencialmente fatal. Estão se anunciando para um universo de caçadores desconhecidos. O silêncio, portanto, é um testamento às civilizações que entenderam as regras. Aquelas que sobreviveram. Aquelas que aprenderam a ser invisíveis. É um universo onde os sussurros mais silenciosos podem pertencer aos sobreviventes mais antigos. Alicerces do medo, as premissas da teoria da Floresta Sombria. A teoria da Floresta Sombria não é só uma história de arrepiar. Ela se baseia em várias premissas centrais. Essas premissas criam a estrutura para sua lógica apavorante. A primeira, como discutimos, é que a sobrevivência é a necessidade primária de uma civilização. Isso parece razoável. Poucos discordariam do impulso de existir. Sem esse impulso, uma civilização provavelmente não duraria muito de qualquer maneira. É a fundação sobre a qual todas as outras ações são construídas. Uma civilização que não prioriza sua sobrevivência é um beco sem saída evolutivo. Essa necessidade fundamental
molda todas as interações interestelares potenciais. A segunda premissa é que as civilizações se esforçam para crescer e expandir. Isso também parece plausível. A vida tende a se espalhar, a preencher os nichos disponíveis. Civilizações, como conjuntos de vida, podem fazer o mesmo em escala cósmica. Elas buscariam novos recursos, nova energia, novo espaço para suas populações. Esse crescimento contínuo, no entanto, implica que a matéria e a energia totais no universo são finitas. Eventualmente, civilizações em expansão entrarão em conflito por esses recursos limitados. O ganho de uma civilização pode ser a perda de outra. Isso cria uma tensão inerente, um potencial para competição e guerra. A terceira premissa crucial é a corrente de suspeita e o problema da confiança mútua. Através de distâncias interestelares, uma comunicação eficaz e confiável é incrivelmente difícil. A velocidade da luz impõe limites fundamentais à rapidez com que as mensagens podem viajar. Como você pode realmente saber as intenções de uma civilização a anos-luz de distância? Eles podem dizer que são pacíficos, mas você pode acreditar neles? E, crucialmente, eles também não podem saber as suas intenções. Eles enfrentam o mesmo dilema. Essa incerteza mútua gera desconfiança, uma paranoia profunda e inabalável. Você não pode arriscar a existência da sua civilização nas boas intenções de uma entidade desconhecida. Essas premissas levam à conclusão sombria: a prevenção é a estratégia dominante. Se você detecta outra civilização e não pode ter certeza de sua benevolência, e se você acredita que ela pode um dia representar uma ameaça à sua sobrevivência ou expansão, a ação mais racional, embora horrível, é eliminar essa ameaça potencial, silenciosamente, rapidamente, antes que ela tenha a chance de fazer o mesmo com você. Esta é a lógica sombria que mantém a floresta cósmica em silêncio. Sugere que o primeiro sinal de outra civilização também pode ser o último. Seção 5, um cosmos mais brilhante, a visão otimista de Carl Sagan. Mas, sabe, nem todo mundo vê o universo como um lugar tão sombrio e apavorante. Existem outras perspectivas, mais esperançosas. Considere as ideias do grande astrônomo e divulgador científico, Carl Sagan. Ele também refletiu sobre o grande silêncio. Ele também ansiava por contato, mas sua visão de civilizações alienígenas era muito diferente. Sagan frequentemente falava do universo com um senso de admiração e otimismo. Ele acreditava no poder da curiosidade e na busca pelo conhecimento. Ele imaginava um cosmos cheio de formas de vida diversas e fascinantes. Sagan argumentava que qualquer civilização avançada o suficiente para comunicação ou viagem interestelar provavelmente teria superado suas próprias tendências à autodestruição. Pense nos desafios que enfrentamos na Terra: guerra, poluição, esgotamento de recursos. Uma sociedade alienígena avançada teria tido que resolver esses problemas para sobreviver por tempo suficiente. Eles teriam amadurecido, teriam desenvolvido uma perspectiva cósmica. Tal civilização, ele acreditava, valorizaria a sabedoria, a cooperação e a paz. Eles entenderiam a preciosidade da vida e da inteligência. Não seriam predadores cósmicos, seriam anciãos galácticos, talvez. Para Sagan, fazer contato com uma inteligência extraterrestre seria um evento monumental, um momento de profunda iluminação para a humanidade. Imagine o conhecimento que poderiam compartilhar: sua ciência, sua arte, sua filosofia. Respostas a perguntas que nem sequer pensamos em fazer. Seria como um jovem estudante finalmente encontrando os grandes sábios da época. Uma chance de aprender, uma chance de crescer, uma chance de se juntar a uma comunidade galáctica. Este é um universo não de caçadores escondidos, mas de potenciais mentores e parceiros.
Um cosmos que nos convida a explorar e conectar. Sagan apoiava ativamente os esforços para escutar sinais alienígenas. 7. A busca por inteligência extraterrestre e até mesmo para enviar nossas próprias mensagens, como as placas da Pioneer e os discos de ouro da Voyager. Ele via isso como atos de esperança, como expressões da nossa própria curiosidade e desejo de conexão. Ele reconhecia os riscos, mas acreditava que as recompensas potenciais eram muito maiores. O universo dele era um lugar onde o silêncio era simplesmente um problema a ser resolvido, não um aviso a ser seguido. Um universo onde fazer barulho era um convite, não uma sentença de morte. Seção 6. Duas visões do vazio. Comunidade galáctica ou ameaça cósmica. Então estamos diante de duas interpretações profundamente diferentes do universo e seu silêncio. Por um lado, a visão otimista, defendida por figuras como Carl Sagan. Essa visão enxerga o cosmos como potencialmente cheio de civilizações avançadas e benevolentes, sociedades que superaram seus impulsos agressivos. Elas seriam curiosas, talvez até ansiosas para compartilhar sua sabedoria. O grande silêncio neste cenário é um estado temporário. Um quebra-cabeça que ainda não resolvemos. Um chamado que ainda não ouvimos ou fizemos corretamente. O contato seria transformador, inaugurando uma era de descobertas sem precedentes. Gap 2. Por outro lado, temos a lógica arrepiante da teoria da floresta sombria. Essa teoria pinta o universo como uma arena perigosa, onde civilizações se escondem em silêncio, movidas pela necessidade primordial de sobrevivência. A suspeita mútua é a regra. A destruição preventiva é a estratégia racional. Nesta visão, o silêncio não é uma ausência de vida, mas um sinal de sua presença apavorante. É o som da cautela, do medo, de civilizações que conhecem as regras da caçada. O contato neste cenário não é um presente, é uma sentença de morte. Revelar sua existência é a aposta final, com seu mundo inteiro em jogo. As implicações dessas duas visões não poderiam ser mais diferentes. Se Sagan estiver certo, então procurar ativamente e até mesmo transmitir nossa presença é um esforço nobre. É nossa tentativa de participar de uma conversa cósmica maior. É um passo para entender nosso lugar em um universo vasto e populoso. Nossos esforços para enviar mensagens ao espaço são atos de diplomacia cósmica. Um convite para um clube galáctico que esperamos que exista. As recompensas potenciais, conhecimento, amizade, um destino compartilhado, são imensas. Mas se a teoria da floresta sombria estiver mais perto da verdade, então nossas ações atuais são incrivelmente ingênuas, até suicidas. Cada onda de rádio que disparamos para o espaço, cada sonda que enviamos. É como gritar nosso endereço naquela floresta escura e cheia de caçadores. Somos uma civilização jovem, relativamente primitiva, nos tornando conhecidos sem entender a verdadeira natureza da vizinhança cósmica. Podemos estar atraindo uma atenção para a qual não estamos preparados. Atenção que poderia levar à nossa aniquilação rápida e silenciosa. Seção 7. O farol da humanidade. Os riscos de tentar contato. METI. Por décadas, a humanidade não esteve apenas escutando. Nós estivemos gritando. Enviamos sinais de rádio poderosos para o espaço. Alguns intencionalmente, outros não. Pense na mensagem de Arecibo, transmitida em 1974 do Observatório de Arecibo. Uma tentativa deliberada de comunicar com quaisquer civilizações extraterrestres que pudessem estar ouvindo. Era um pictograma, contendo informações básicas sobre a humanidade e a Terra. Nossos números, a estrutura do nosso DNA, a localização do nosso sistema solar. Essa prática é conhecida como METI, Mensagens para a Inteligência Extraterrestre. É o esforço ativo para anunciar nossa presença, não apenas procurar passivamente.
Os defensores do METI argumentam a partir de um lugar de otimismo e curiosidade. Eles acreditam que, se não enviarmos sinais, talvez nunca sejamos encontrados. Que uma busca passiva, SETI, pode não ser suficiente. Talvez outras civilizações também estejam apenas escutando, esperando que alguém fale primeiro. O METI, dizem eles, poderia quebrar esse impasse cósmico. É uma tentativa de iniciar um diálogo, de estender a mão através do vazio. Eles acreditam que os benefícios do contato potencial superam os riscos hipotéticos. Afinal, de que outra forma nos juntaremos à comunidade galáctica, se ela existir? No entanto, se a teoria da Floresta Sombria tiver algum fundamento, o METI é profundamente perigoso. É o equivalente a uma criança entrando naquela floresta escura e gritando: "Aqui estou eu!", completamente inconsciente dos caçadores, silenciosos e escondidos ao redor. Estamos transmitindo nossa localização, nosso nível tecnológico, até mesmo aspectos da nossa biologia. Para quem? Não fazemos a menor ideia. Estamos assumindo benevolência, ou pelo menos indiferença, de qualquer civilização que possa nos detectar. Esta é uma suposição enorme, uma aposta com os riscos mais altos possíveis. A sobrevivência de toda a nossa espécie, nosso planeta, nosso legado. Críticos do METI, incluindo muitos cientistas respeitados, levantam sérias preocupações. Eles argumentam que não sabemos quase nada sobre as motivações de civilizações alienígenas. Assumir que serão amigáveis é pensamento positivo, não uma estratégia sólida. Dado o potencial de uma ameaça existencial, por menor que seja a probabilidade, o curso de ação prudente deveria ser de extrema cautela. Nós somos, cosmicamente falando, muito jovens e talvez muito vulneráveis. É sensato chamar atenção para nós mesmos antes de entendermos as regras do jogo? Ou quem são os outros jogadores? Seção 8. A prudência do silêncio. Devemos abraçar o silêncio cósmico? Se o universo é de fato uma floresta sombria, então o silêncio dos outros não é um enigma. É uma mensagem, um aviso severo. É o som de civilizações que aprenderam as duras lições da sobrevivência cósmica. Elas estão quietas porque quietude significa segurança. Estão escondidas porque visibilidade significa vulnerabilidade. Talvez a razão pela qual não ouvimos de ninguém é que os bem-sucedidos sabem o que fazem. Eles sabem que transmitir sua existência é convidar ao escrutínio. E o escrutínio, numa floresta sombria, pode ser fatal. Essa perspectiva sugere uma mudança radical em nossa abordagem à inteligência extraterrestre. Em vez de tentar ativamente fazer contato através do METI, talvez devêssemos adotar uma política de silêncio cósmico. Pelo menos por enquanto. Escutar, observar. Aprender o máximo que pudermos sobre o universo. Desenvolver nossas próprias tecnologias, nossa compreensão da física, nossa maturidade social, antes de decidirmos anunciar nossa presença no palco galáctico. Não se trata de desistir da busca por vida. Trata-se de conduzir essa busca com sabedoria e prudência. Alguns defendem uma moratória nas transmissões interestelares ativas, poderosas e intencionais, até que tenhamos uma compreensão muito melhor dos riscos potenciais. Até que haja um consenso global sobre se é sensato gritar para o desconhecido. Esta não é uma postura anticientífica. É um chamado para uma ciência responsável. Trata-se de aplicar o princípio da precaução a uma situação onde as consequências de estar errado podem ser catastróficas e irreversíveis. Estamos brincando com fogo cósmico e ainda não sabemos se vamos nos queimar. Pense assim: se você se muda para um bairro novo, você não dá imediatamente uma festa enorme e barulhenta convidando todo mundo. Especialmente se você não conhece seus vizinhos, você pode observar por um tempo, sentir como é o lugar, entender os costumes locais, os perigos potenciais. Talvez a mesma cautela deva se aplicar à nossa vizinhança cósmica.
A sabedoria do silêncio pode ser a chave para nossa sobrevivência a longo prazo. Uma estratégia de escutar atentamente enquanto mantemos a luz da nossa varanda apagada. Seção 9. Nossa pergunta sem resposta. Transmitir nossa existência ou escutar em segredo. Nós nos encontramos em uma profunda encruzilhada cósmica. Um momento de decisão. O universo se estende diante de nós. Vasto, misterioso e silencioso. Este silêncio é um convite para falar ou um aviso para ficar escondido? A resposta para esta pergunta pode moldar o futuro da humanidade. Nossa compreensão do nosso lugar no cosmos está em jogo. E, potencialmente, nossa própria existência como espécie. Este não é um debate trivial. Ele mexe com nossas esperanças e medos mais profundos. Nossa curiosidade contra nosso instinto de autopreservação. Abraçamos a visão otimista de Carl Sagan e outros. Continuamos a enviar nossas mensagens para o grande desconhecido, esperando nos conectar com civilizações benevolentes e avançadas, acreditando que as recompensas do contato, conhecimento, sabedoria, companheirismo, valem o risco. Nosso desejo de saber estamos sozinhos é tão forte que precisamos gritar por uma resposta, confiantes de que qualquer resposta será amigável, ou pelo menos administrável. Este caminho é de esperança, de estender a mão, de abraçar o potencial de um destino galáctico compartilhado, um universo onde o outro é um amigo que ainda não conhecemos. Gap 2. Ou damos ouvidos à lógica arrepiante da teoria da floresta sombria. Concluímos que o silêncio é, em si, o sinal mais importante. Um sinal de que o universo é um lugar perigoso, onde a sobrevivência dita a furtividade. Deveríamos, portanto, cessar nossas transmissões ativas, calar-nos, escutar atentamente, coletar informações, mas permanecer escondidos de potenciais predadores cósmicos. O risco de aniquilação, por menor que seja, é um preço alto demais a pagar para satisfazer nossa curiosidade. Este caminho é de cautela, de prudência, de reconhecer nossa vulnerabilidade potencial. Um universo onde o outro é uma ameaça, até que se prove o contrário, o que pode ser tarde demais. A verdade é que simplesmente não sabemos qual visão do cosmos está correta. Estamos operando a partir de uma posição de profunda ignorância. Temos teorias, analogias, esperanças e medos, mas nenhum dado definitivo. Então, qual é o caminho sensato para a humanidade seguir? Continuar nosso grito cósmico, esperando por uma resposta amigável? Ou adotar uma estratégia de observação silenciosa, aprendendo com o silêncio dos outros? Esta é a pergunta sem resposta. E a escolha que fazemos, consciente ou não, é uma aposta de proporções cósmicas. O universo espera, silenciosamente.